Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Vamos então continuar o nosso propósito de leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 14 e 15 do primeiro livro do profeta Samuel, lembrando sempre que nós estamos lendo na versão Almeida, revista e atualizada. Vamos lá então. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não fez saber seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira de Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. E o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra. E uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, e a outra ao sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição desses incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisso, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: faz tudo segundo inclinar o seu coração. Eis aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: eis que passemos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai até chegarmos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, e isto nos servirá por sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram a estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia gera de terra. Houve grande espanto no arraial do campo em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá e outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu entre vós. Contaram, e eis que nem Jonatas nem o seu escudeiro estava ali. Saul disse a Aías: traz aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram a peleja e a espada, e era um contra o outro, e houve muito grande tumulto. Então, também com os filisteus dantes havia hebreus que subiam com eles ao arraial, e também esses se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também perseguiram perto da peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurava o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes de anoitecer, até que se me vingue dos meus inimigos. Pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. E chegando o povo ao bosque, eis que corria o mel, porém ninguém chegou a mão à boca,
porque o povo temia a conjuração. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurava o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel, e levando a boca, tornaram a brilhar os seus olhos. Então respondeu um do povo: teu pai conjurou solenemente o povo e disse: maldito o homem que hoje come pão. Estava exausto o povo. Então disse Jonatas: meu pai turbou a terra. Ora, vede como brilham os meus olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se o povo hoje tivesse comido livremente do que encontrou no despojo dos seus inimigos. Porém, desta vez não foi tão grande a derrota dos filisteus. Feriram, pois, naquele dia aos filisteus, desde Micmas até Aijalon, e o povo se achava exausto e extremo. E, lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois, bezerros, e o mataram no chão, e os comeram com sangue. Meu Deus! Disto informaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. Disse ele: procedeste alevosamente. Está vendo que desde aquela época a questão de comer carne sangrando, né? Quase que crua aqui, né? Rolai para que aqui hoje uma grande pedra. E disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes: cada um me traga o seu boi e a sua ovelha, e matai-o aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite cada um seu boi, que já lançara a mão, e os mataram ali, e edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que ele edificou. Disse mais Saul: desçamos esta noite no encalço dos filisteus e despojemo-los até raiar do dia, e não deixemos de resto um homem sequer deles. E disseram: faz tudo o que bem te parecer. Disse, porém, o sacerdote: cheguemos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descerei no encalço dos filisteus, entregá-los-á nas mãos de Israel? Porém, naquele dia Deus não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para aqui, todos os chefes do povo, informai-vos e vede qual o pecado que hoje se cometeu, porque tão certo como vive o Senhor, que salva Israel, ainda que com o meu filho Jonatas esteja a culpa, seja morto. Porém, nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e o meu filho Jonatas do outro. Então disse o povo a Saul: faz o que bem te parecer. Falou, pois, Saul ao Senhor, o Deus de Israel: mostra a verdade. Então Jonatas e Saul foram indicados por sorte, e o povo saiu livre. Disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi indicado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que fizeste. E Jonatas lhe disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, estou pronto para morrer. Então disse Saul: Deus me faça o que me bem aprouver. É certo que morrerás, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tomada de salvação em Israel? Tal não suceda. Tão certo como vive o Senhor, não lhe há de cair no chão nenhum só fio de cabelo da sua cabeça, pois foi com Deus que fez isso hoje. Assim o povo salvou a Jonatas para que não morresse. Saul deixou de perseguir os filisteus, e estes se foram para sua casa. Tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os inimigos em redor, contra Moabe, os filhos de Amon e Edom, contra os reis de Zobar e os filisteus, e para onde quer que se voltava era vitorioso. Houve-se varonilmente e feriu os amalequitas e libertou Israel das mãos dos que o saqueavam. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isvi, Malquissua, e os nomes das suas filhas eram a mais velha, Merabe, e a mais nova, Mical. A mulher de Saul chamava-se Ainoã, filha de Ahimaaz. O nome do general do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis era o pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Quis era pai de Saul, e Ner, pai de Abner, era filho de Abiel. Por todos os dias de Saul houve guerra contra os filisteus, pelo que Saul, a todos os homens fortes e valentes que se via, os agregava a si. Agora o capítulo de número 15. Disse Samuel a Saul:
Enviou-me o Senhor a ungir-te sobre todo o povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora para as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel. Tem se oposto a Israel no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo quanto tiver. Nada lhe poupes. Porém matarás homem, mulher, meninos, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usaste de misericórdia para com os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de ter haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou contra si um monumento, e dando volta passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, é este de ovelhas que os meus ouvidos, e esse mugido de bois que eu ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, que eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e te disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, que pelejam contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentastes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos ao Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas e dos bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor, o teu Deus, em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto que obedeça à tua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeitou a ti, para que não sejas reis. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, já que ele rejeitou a ti, para que não seja mais rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir a Saul, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o teu reino e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, volta comigo, para que eu adore ao Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu Saul, e este adorou ao Senhor. Disse Samuel: traz-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já me foi a amargura da morte. Disse, porém, Samuel:
Assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará a tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa em Gibeá. Nunca mais viu Samuel a Saul até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul, e o Senhor se arrependeu de haver o constituído Saul como rei de Israel. Então aqui falando, a trágica trajetória de Saul, um começo muito vitorioso, mas principalmente o ponto determinante aqui foi essa situação com relação à guerra com os amalequitas, tá? Então, obedecer é melhor do que sacrificar, né? E o atender é melhor do que gordura de carneiros. Amém? Em primeiro lugar,